Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, nessa terça-feira, dia 21 de novembro, celebramos a apresentação da Bem-aventurada Virgem Maria. A liturgia diária da CNBB, Igreja em Oração, faz o seguinte comentário: memória mariana de origem devocional, prende-se a uma pia tradição atestada pelo Evangelho Apócrifo de Tiago, a celebração litúrgica século VI no Oriente, século XIV no Ocidente, realça a primeira doação que Maria fez de si própria, tornando-se modelo de toda alma que se consagra ao Senhor. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 12 do Evangelho de São Mateus, dos versículos 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe." Amados e amadas de Deus, temos diante de nós um texto onde Jesus tem diante de si as multidões. Jesus está falando às multidões. E sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Imaginemos a cena: Jesus falando às multidões, Jesus tinha diante de si as multidões, e sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com Jesus. E alguém faz essa mediação entre a mãe, os irmãos de Jesus e Jesus. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Amados e amadas de Deus, alguém faz essa mediação entre Maria, entre os irmãos de Jesus. Os irmãos aqui, possivelmente os parentes próximos de Jesus, os filhos de um primeiro casamento de São José. Há algumas explicações plausíveis para essa questão dos irmãos de Jesus. Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo, querem te ver, querem falar contigo. E qual é a posição de Jesus? Jesus pergunta àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe, quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Minha mãe e meus irmãos, eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Amados e amadas de Deus, Jesus mostra para os discípulos, quer dizer, no primeiro momento, Jesus apresenta os discípulos como aqueles que buscam fazer a vontade do Pai, como aqueles que buscam realizar em suas vidas a vontade do Pai. E Jesus mostra que a sua família é composta por aqueles e aquelas que buscam viver da vontade de Deus, que buscam fazer a vontade de Deus. Jesus alarga aqui o conceito de família. A sua família não é mais só uma família consanguínea. A sua família é a família daqueles e daquelas que buscam viver da vontade de Deus, que buscam fazer a vontade de Deus. Amados e amadas de Deus, Jesus mostra aqui o que a igreja deve fazer. Jesus mostra aqui qual é o caminho da igreja. A igreja, nós que seguimos Jesus, nós que somos discípulos e discípulas de Jesus Cristo, devemos buscar viver da vontade de Deus, devemos buscar realizar na nossa vida a vontade de Deus. Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Que essa palavra de Deus nos ajude a colocarmos no centro da nossa vida a vontade de Deus, o projeto de Deus. Não os nossos projetos, mas o projeto de Deus. Amados e amadas de Deus,
celebremos com alegria a apresentação da bem-aventurada Virgem Maria. Celebremos aqui a doação que Maria faz de si, tornando-se modelo de toda alma que se consagra ao Senhor. Também busquemos apresentar sempre nossa vida ao Senhor. Busquemos sempre viver a nossa vida fazendo a vontade de Deus. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, invocada por nós como Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.